Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Boa tarde, Marinês, tudo bem, minha linda? Como é que passou o final de semana? Na paz de Deus? Então tá bom, que bom tê-la aqui na nossa live de hoje, né? Bem, gente, muito boa tarde mesmo a todos. Eu agradeço de todo o meu coração por mais esse dia, por mais essa tarde, e a todos vocês pela presença em mais um Café da Tarde com Jesus. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Que Deus abençoe o teu coração. Pois é, né, gente, eu tô aqui conversando com Jesus aí o tempo todo, né, e ele tá me forjando, né, para eu poder passar para vocês algumas coisas que eu acho interessante. E repassando para vocês, eu repasso para mim também, né? Isso que é maravilhoso. Então, eu tô dando uma sequência a todos aqueles conceitos, né? Que a gente precisa antes da gente ter a nossa mente totalmente transformada para poder se entregar nas mãos do Senhor, né? E faz parte do nosso caminho, da nossa trajetória espiritual, né? Como não poderia deixar de falar, como já falei sobre oração, sobre arrependimento, sobre uma série de outras coisas, né? Hoje nós vamos falar sobre um passo muito importante. Esse é o nosso 6º Café da Tarde com Jesus. Boa tarde, Bia, tudo bem? Seja bem-vinda, minha linda. Então, hoje nós vamos falar sobre um passo que faz toda a diferença na nossa trajetória espiritual, que é a importância do batismo. Boa tarde, Thaís, seja muito bem-vinda, tudo bem? Que Deus abençoe o seu lindo coração. Então, para começar o nosso café, que nós hoje vamos falar sobre a importância do batismo, eu vou trazer uma palavra para vocês, que vocês vão encontrar nas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 28, de 19 a 20, ok? Nesse versículo diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo aqui amém. Como eu estava falando anteriormente, antes da Thaís entrar, nós estamos aqui contextualizando alguns passos que nós achamos que é de suma importância para o nosso desenvolvimento espiritual, tá? E hoje nós estamos no ponto alto desses conceitos, que é a importância do batismo na nossa vida, né? Eu vou fazer um adendo aqui e vou voltar aqui à minha infância, né? Nem é a minha infância, mas é muito antes de eu perceber que eu existia, né? Eu passei, quando eu era bebê, né, sobre o sacramento do batismo, enfim, a minha mãe era católica, né? E eu fui batizada na igreja católica, ao qual participei de uma cerimônia dito por eles, que foi o batismo feito pelas Escrituras através da Igreja Católica, né? Mas depois eu vou voltar a um batismo que eu fiz recentemente, quando eu digo uns 20 e poucos anos atrás, que foi a decisão que eu tive quando eu me batizei no Rio de Janeiro, nas águas do mar do Leblon, depois de eu ter voltado para a igreja, uma igreja evangélica Nossa Senhora, a igreja Sara Nossa Terra. E aí foi uma decisão pessoal, foi uma decisão consciente do caminho que eu deveria trilhar. Então, é através deste conceito que eu estou trazendo este batismo aqui para vocês, tá? Então, gente, foi o conceito que teve todo o fundamento na minha história com Jesus, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês fechem os seus olhos. Não sei quem de vocês é pai, mãe,
tio, tia, enfim. E quero que vocês façam um exercício aqui comigo. Quero que vocês se imaginem, né, em pé, às margens de um rio. Vocês estão lá testemunhando o ato de batismo ou de um filho, de um sobrinho ou de alguma pessoa que você ama demais. Se vocês fazendo esse exercício, vocês conseguem identificar qual é o sentimento que desponta no coração de vocês quando vocês fazem esse exercício mental de imaginar essa situação? Então anotem num cantinho, que é muito importante isso. Agora, gente, nós vamos fazer um outro exercício. Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos voltar para as escrituras sagradas, tá? E nós vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Nós vamos imaginar João Batista batizando o Filho do Criador do Universo às margens do Rio Jordão, Jesus Cristo. E você está ali, de testemunha. Conforme aquilo que você leu nas Escrituras, você imagina João Batista, meu Deus do céu, batizando o Filho do Criador do Universo às margens do Rio Jordão. Você pode imaginar qual é a qualidade do seu sentimento imaginando essa cena? Você tem como imaginar você presenciando o batismo do Filho de Deus ali diante dos seus olhos? Pois é, gente. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque esse simples ato, mas ele carrega um significado tão grande dentro desse ato, que esse significado, gente, transcende tempo e cultura. E esse significado, ele encontra-se tão enraizado nas nossas tradições mais antigas, né, da fé cristã, desde que o nosso Pai enviou o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Tanto é que quando eu pedi para vocês fazerem esse exercício, e quando eu faço esse exercício, me vem um sentimento, me vem uma emoção, eu falo, meu Deus do céu, puder eu estar lá, como, né, alguns discípulos viram, como muitas pessoas estiveram ali, presenciaram essa cena. Imagine você imaginando um filho, imaginando um parente seu sendo batizado, vem do fundo da nossa alma um sentimento tão maravilhoso. Agora imagine você presenciando o nascimento, o batismo de Jesus Cristo ali, né, nas margens do Rio Jordão. Então, gente, isso é para vocês perceberem como isso já foi enraizado na nossa cultura e dentro da gente. O batismo, ele não é apenas uma cerimônia ou um evento dentro de uma igreja, sabe? O batismo, eu vou trazer aqui para vocês, se vocês não sabem, eu vou sacramentar mais uma vez, reafirmando isso, que é uma jornada de transformação. Ele também representa não só um significado que transcende ao tempo, mas ele também é uma jornada de transformação e é um marco individual do seu renascimento espiritual, tá? Então, desde os dias, gente, que João Batista emergia os arrependidos nas águas do Rio Jordão, até hoje, onde as modernas cerimônias em igrejas ao redor do mundo todo, o batismo tem sido um símbolo poderoso de fé e renovação. Então, gente, para a gente não ter dúvidas, ele representa não apenas a purificação dos pecados, tudo isso ele representa, mas também representa o quê? Uma nova identidade, um novo compromisso, um compromisso que você está assumindo publicamente com Deus, que te promete uma vida em Cristo. É um ato que marca definitivamente o início da sua jornada na Terra e não o fim, o início de uma nova jornada. Então agora eu vou falar um pouquinho do conceito que eu trago como hábito aqui nas nossas lives, né?
para deixar isso bem sacramentado, né? Então, o conceito do batismo é o seguinte: ele é um compromisso público que a gente assume para seguir os passos de Jesus. Margarete, o que quer dizer isso? Significa que quando você assume esse compromisso público para seguir os passos de Jesus, você tem que tomar posse dessa consciência que você precisa morrer para a sua verdadeira natureza, que é aquela natureza pecaminosa, e que você pretende renascer em espírito. Margarete, o que é renascer em espírito? É renascer uma nova criatura todos os dias diante dos ensinamentos cristãos, diante de tudo aquilo que a Bíblia traz para a gente. Porque não adianta eu ser batizada e eu não ler as escrituras, eu não mergulhar, porque conforme eu for trazendo para vocês aqui toda a importância do batismo, vocês vão ter um entendimento maior ainda do que aquele que foi passado para vocês, né? Na nova tradição cristã, o batismo também é um ato de quê? De obediência. Isso significa que quando você é batizado, você se compromete a obedecer e a testemunhar a fé. Então, esse ato reflete o exemplo de Jesus, que foi batizado por João Batista e segue seu mandamento expresso na grande comissão, escrita em Mateus 28, 19 e 20, que diz: onde Jesus instrui os seus discípulos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá tudo bem? Estão entendendo bem aqui, gente? Esse mandamento, gente, ele destaca o quê? A tríade fundamental da fé cristã e reafirma o batismo como um pilar fundamental para que haja transformação. Transformação de quê, Margarete? Transformação da sua mente e do seu coração. Então, gente, o batismo é apresentado como um sinal distintivo do discipulado. Que discipulado, Margarete? O seu discipulado. É você que vai ser discipulado com as regras de Cristo, tá? Você vai passar a dirigir a sua vida, deixar a sua mente ser governada pela mente de Cristo. É um ato também que simboliza purificação e um rito de iniciação na comunidade dos crentes. Aí vocês devem estar me perguntando: mas Margarete, qual é a verdadeira essência do batismo, né? Como é que essa prática antiga ainda ressoa em nossos corações hoje, né? Então, para a gente entender um pouco isso, gente, nós vamos mergulhar não apenas nas águas das Escrituras, porque a Bíblia, ela nos apresenta o batismo. Isso é muito profundo, isso eu quero que vocês entendam. Eu falo isso com muita propriedade porque eu passei por isso que eu vou dizer aqui. O batismo, ele não apenas ele marca o início da sua vida espiritual em Cristo, mas como é que eu vou dizer assim? Ele é como se fosse um espelho que ele vai refletir a sua própria natureza. Margarete, que natureza? A nossa natureza pecaminosa e a necessidade desesperada da salvação. Eu digo isso porque todos os dias eu tenho um caderninho, né, que eu falo que esse é o meu diário, o diário das emoções. É o meu diário, é o diário da minha transformação através de Jesus Cristo. E ali eu escrevo, por exemplo, quando eu tenho alguma dúvida, eu escrevo qual é o sentimento que eu tive quando eu percebi uma agressão que veio de uma outra pessoa. Eu pergunto para Deus aquilo que eu poderia fazer. Se eu pequei com algum sentimento, com alguma coisa que eu não deveria ter feito, eu anoto tudo ali naquele caderninho, porque ali é o retrato, é um diário, é o retrato da tua evolução espiritual. Então, quem não tem esse caderninho, quem não tem esse diário, que é o seu diário com Deus, eu acho tão maravilhoso, porque quando você escreve, você começa a perceber quem você é na velha criatura e quem você vai ser
quando renascer uma nova criatura em Cristo, entendeu? Então eu percebi, escrevendo, né, todo dia eu escrevo as minhas coisas e peço uma luz, uma nova coisa, eu percebo a minha velha natureza, eu percebo, porque eu tô com 70 anos, não dá para dizer que eu não tenho essa velha natureza. Essa velha natureza, quando nós acordamos, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês: o inferno acorda junto com vocês. Não tem como. O inferno são o quê? Os nossos maus pensamentos, a nossa indisponibilidade para Deus. É o nosso lado humano, porque ele é a nossa verdadeira natureza, que ele desponta. Ele realmente quer aparecer para governar a nossa mente, mas nós, sendo uma nova criatura, com o marco do batismo, ele serve para que você lembre para você que você não é a velha criatura, que essa nova criatura, ela existe, você tem que aceitar isso. E o seu compromisso é diário. Todos os dias você tem que lembrar que você tem essa natureza pecaminosa. E a necessidade de você pensar sempre no batismo, para você perceber que você assumiu um compromisso de mudar o seu coração através dos mandamentos de Deus, ok? Então, gente, o batismo, ele é um convite para a gente deixar para trás o velho, sempre, todos os dias. O velho, que é o homem, a velha natureza, a natureza que veio quando nós nascemos, né? E ele aponta o quê? Para que a gente abrace uma nova vida em Cristo, caminhando não apenas com o formal pedido de perdão, mas produzindo frutos do arrependimento. Porque é um arrependimento do fundo do coração, é uma consciência do fundo do coração. Eu tenho uma natureza pecaminosa, eu tenho que assumir isso. Enquanto eu não assumo isso para mim, que eu tenho esta natureza, eu não vou conseguir assumir este compromisso que eu firmei através do ritual do... Eu me arrependo de ter esta velha criatura que nasce comigo todos os dias. E eu reflito que hoje eu sou uma nova criatura batizada. Eu recebi o quê? Eu recebi uma nova certidão de nascimento, dizendo que eu sou filha de Deus, que Ele é o teu verdadeiro Pai, e é que através dos ensinamentos dele que você vai alinhar a sua vida, né? Então, gente, quando a gente explora o batismo, a gente é confrontado com o quê, Margarete? Existem confrontos. Eu não sei se vocês já ouviram que quando nós aceitamos Jesus, né, e quando a gente aceita principalmente ser batizado, dizem que quando você aceita, o inferno se levanta atrás de você. Por que isso, Margarete? Porque realmente nós estamos entrando no entendimento profundo e no verdadeiro entendimento da vida humana, que é a batalha espiritual do bem e do mal. Margarete, qual é o bem e o mal? O mal é nós acreditarmos na nossa consciência. O mal é você acreditar naquilo que você pensa. O mal é você negar a Deus. O mal é você não acreditar no poder de Deus, do Filho de Deus e do Espírito Santo. Então, nesse mundo, a nossa batalha é uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Então a gente tem que perceber que a nossa verdadeira natureza é uma natureza humana. Então nós temos o pecado. Boa tarde, Duarte, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui no nosso café da tarde, seja muito abençoado. Boa tarde, Ivone, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu só tinha lido Duarte, agora é Ivone. Graças a Deus, que a paz de Deus reconforte sempre o seu coração. Então, gente, através desse entendimento que nós somos confrontados com os danos causados pelo pecado em nossas vidas. Margarete, que tipo de pecado? No meu caso, pecado em fumar demais, pecado em resmungar, pecado em blasfemar,
pecado em não ver a graça de Deus, em não se sentir abençoado, porque quando os nossos olhos são abertos e nós percebemos, nós recebemos a nossa nova certidão de batismo como filhos de Deus e herdeiros da promessa de Deus, tudo muda. Muda a ótica que você olha para o mundo, muda a forma como você olha para as pessoas, muda o teu sentimento, o teu coração, ele começa a ser inundado por um amor que você não conhecia antes. É muito incrível isso. Experimentem isso. Eu não sei se vocês experimentaram. A Bia recentemente foi batizada. Eu achei maravilhoso isso. Nós pudemos acompanhar o batismo dela aqui pela internet, né? Então foi uma coisa incrível. Eu percebi isso pelo Instagram. Eu imagino o que ela não deva estar sentindo com este ato consciente, né? Que não é um batismo que foi colocado quando você não tinha consciência. É uma escolha consciente. Não foi escolhido através de um pai e de uma mãe. Foi você que tomou a decisão. Você tomou uma decisão consciente de que você precisava de Jesus. Então, isso faz toda a diferença na sua vida, né? Então, gente, é através deste entendimento que nós somos levados a buscar o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno. A jornada do batismo começa com esse coração quebrantado, reconhecendo a necessidade, reconhecendo, deixando o orgulho de lado e sentindo a necessidade. Eu preciso que Deus mude o meu coração. Não é possível, por exemplo, quer ver, você está numa discussão calorosa, de repente você fala uma coisa que você não devia para o próximo, depois você se arrepende. Isso quer dizer o quê? Isso está só apenas mostrando Deus. Se você não perceber, você tem que pegar esses exemplos e começar a trazer para perto de você e falar: meu Deus do céu, olha o que eu falei. Meu Deus do céu, eu preciso que o meu coração seja quebrantado. Eu preciso reconhecer a necessidade de mudança. A mudança no meu caráter, a mudança das minhas emoções. Boa tarde, Aparecida, tudo bem? Seja muito bem-vinda no nosso café. Deus abençoe grandemente o seu coração. Então, gente, quando nós reconhecemos essa necessidade de mudança e a busca renovada sob a graça de Deus, tudo começa a mudar na nossa vida. Não tem a menor dúvida, muda tudo. Tudo. Eu vou dizer uma coisa, eu me batizei há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos anos no Rio de Janeiro, né, conforme eu estava falando, mas eu só me apropriei disso há muito pouco tempo. Eu ia para a igreja, eu assistia aos cultos, eu chorava muito, eu ouvia os louvores, eu só sei que eram lágrimas que escorriam no meu rosto. Por quê? Porque isso já era cura. Deus já estava providenciando a cura através dos louvores e através das minhas idas nas igrejas. Só que hoje, estudando a palavra, me comprometendo em ler as escrituras, e mergulhando fundo mesmo, é que eu entendi e me apropriei desta condição. Então o batismo, ele não passa a ser apenas um evento que vai mostrar ali no calendário, dia tal eu fui batizada e agora eu sou filha de Deus. Não, você precisa se apropriar de tudo isso, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho da parte da etimologia do batismo, né? O batismo, em sua essência, etimologicamente falando, é um rito de iniciação e purificação presente no cristianismo, tá? Simbolizando o quê? A adesão e a fé cristã. O reconhecimento do pecado que habita em nós e o compromisso do quê, Margarete? Do senhorio e comunhão com Jesus Cristo. Isso do catolicismo, lá atrás, né? E o compromisso do senhorio e comunhão com Jesus Cristo. E isto você tem que trazer para cá, porque isso permanece desde a igreja antiga até hoje. A palavra batismo, a origem da palavra batismo, na verdade é uma coisa bem interessante, né? Ela passou por várias línguas antes de chegar a forma que a gente conhece aqui em português, que fala batismo, né? Vamos conhecer um pouquinho?
lá no grego antigo, a origem mais remota da palavra batismo, ela foi como é que eu vou dizer? Foi documentada, ela foi descoberta no antigo grego, no grego antigo, quer dizer. O termo grego de batismo é baptisma. Ele deriva do verbo baptizou, que significa o quê? Mergulhar. Mergulhar, quer dizer que as águas, o mergulho, ele vem desde a antiga Grécia, que significa mergulhar ou submergir. Olha que interessante, que é de longa data atrás, né? Esse tempo, gente, ele era usado, esse termo, né? Ele era usado em diversos contextos, incluindo o quê? O ritual religioso na imersão da água, que simbolizava a purificação e que simboliza, né, até hoje. Em latim, a palavra grega, ela foi adotada pelo latim. Então, ela começou, a origem dela é que se tem, né, é através do grego antigo. Depois, o latim adotou o baptismos no conceito cristão. E o termo passou a ser especificamente, gente, associado ao ato do batismo, que realmente simboliza a purificação dos pecados e a iniciação da vida cristã. Eu acho muito legal a gente ver também onde é que tudo isso se originou, né? Porque tudo tem um fundo, tudo tem um começo, tudo tem um princípio, tem uma explicação, né? Por exemplo, nunca imaginei que o batismo no grego, baptisma que diz, né, no antigo grego, significava mergulhar ou submergir. Daí se explica por que o batismo ele é feito através da submersão nas águas, né? Muito interessante isso, porque nós não associamos a palavra batismo a submergir, né? São palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Eu achei muito legal trazer isso aqui. Agora, nós vamos um pouquinho para os evangelhos, que os evangelhos que estão nas escrituras, na Bíblia, eles mostram este caminho todo do batismo, né? No Evangelho de Marcos, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Em Marcos 16, vocês lendo a Bíblia, levantam questões significativas sobre a natureza da fé e a importância do batismo e a compreensão da salvação, destacando o batismo como um ato que essencial de obediência e um meio da graça. Depois vocês podem receber o PDF que eu sempre mando para quem está inscrito no grupo VIP de WhatsApp do Café da Tarde com Jesus. Quem não tiver dentro desse grupo, é só entrar, tem um clique na minha bio do Instagram, vocês entrem e vocês vão receber o PDF de tudo que eu falo aqui, né? A passagem Marcos, capítulo 1, de 9 a 11, é outra passagem, tá? Ela vai narrar o batismo de Jesus, um evento crucial no Novo Testamento, que marca o início do ministério público de Jesus. Agora, em Marcos 1 e 9, nesse versículo, ele trata do batismo de Jesus por João Batista nas águas do Rio Jordão. Ele revela, gente, uma profunda riqueza de significado e propósito por trás desse evento. Então, se vocês pegarem o Evangelho de Marcos e começarem a ler, vocês vão perceber isso nesses versículos que a gente está relatando aqui. Deixa eu falar uma coisinha do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, gente, ele é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos. Pois é. E ele foi caracterizado por sua natureza concisa e direta. Marcos é um dos evangelhos mais concisos que tem dos 4. Então, em Marcos 16, novamente diz: quem crer e foi batizado, olha como ele é sucinto, quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você vê que ele não tem rodeios, ele é direto e reto, ele vai no X da questão, né? Esse versículo, gente, ele oferece uma perspectiva crucial sobre o entendimento do batismo e da fé no cristianismo primitivo. Com ele era sim, sim, não, não.
Sim, não, pode, não pode. Como ele disse aqui, quem crer e for batizado vai ser salvo, quem não crer será condenado. Ele era simples e direto. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para um público predominantemente gentil. No Evangelho de Marcos, ele enfatiza a ação e o poder de Jesus como Messias e Filho de Deus. Ele enfatiza esse poder, o poder e a ação de Jesus. Assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então implica uma ligação particular entre a fé e o batismo. Então, no Evangelho de Marcos, a gente percebe que se você se batizou, significa que você acredita. E se você acredita, você será salvo. É simples assim. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, ele mostra como cumprimento da lei do Antigo Testamento. Ele enfatiza em Mateus que o cumprimento, que Jesus veio para cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. É isso mesmo que eu quis dizer. Que o Messias foi profetizado muito tempo atrás. Esse evangelho, gente, ele é riquíssimo. Ele mostra como Jesus ensinava o seu povo através das parábolas, como Jesus ensinava o seu povo em como pensar, como viver e como tratar as pessoas. Neste evangelho, vocês vão aprender como Jesus ensinou a orar. É verdade. Nesse evangelho, você vai perceber como Jesus ensinou o povo dele a ser sábio e piedoso na vida diária. Isso é, todos os dias. É incrível, é muito rica, as escrituras são de uma riqueza, é um negócio assim fora de série quando você se aproxima. É um bálsamo, é uma riqueza, é um negócio assim, é um fluir de água viva que só lendo, só entrando dentro das escrituras. Imaginem a cena quando vocês forem ler. Eu tenho um caderno que eu começo a escrever os versículos, eu pego a Bíblia, esse já é um outro caderno, né? E do estudo da Bíblia, e eu escrevo, aí eu imagino a cena, aí eu procuro um filme, aí eu procuro uma outra coisa, porque aí você tem a dimensão de como é que isso acontecia naquele tempo. Eu não sei se vocês já assistiram The Chosen, né? Os Escolhidos, que tá em todo lugar, né? Que realmente tá fazendo um sucesso incrível. É a mais nova versão, vamos dizer assim, sobre Jesus, que está passando. Tem um aplicativo, tem no YouTube, em vários lugares para você poder ver essa nova versão. E aí você percebe como é que as pessoas interagiam com Deus, com o Deus mais moderno, né, que o diretor conseguiu colocar nessa série, que é muito legal e que é mais próximo da realidade que nós vivemos hoje em dia em relação à modernidade, como ele traz isso daquela época, mas para os nossos dias. Dá para a gente perceber um Jesus mais humanizado, um Jesus que tinha um contato com os seus filhos de uma maneira incrível, né? Ele trouxe um Jesus muito humano, e isso é maravilhoso porque Jesus era humano mesmo. Então eu acredito que deva ser mesmo isso que ele realmente está relatando com maestria, né? Esse seriado que é fantástico, né? Então, no Evangelho de Marcos, peraí, onde é que eu tô aqui? Peraí, o Evangelho de Mateus, né? Vamos lá, como pensar, como orar e como ser sábio. Eu já até me perdi, aqui é tanta coisa, eu fico animada com isso. Em Mateus 3, versículo 2 e 3, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista. Olha que louco. Eu fico imaginando a cena. Eu imagino eu naquele tempo. Imaginando Mateus vendo aquilo. Eu, como assisti o seriado várias vezes, eu vejo a carinha de Mateus, vendo João Batista escrevendo, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha a convicção com que ele anunciou
Jesus Cristo. Ele é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Só essa passagem aqui te diz como realmente Mateus fez associação entre o Jesus que ele estava conhecendo e o cumprimento da lei do Antigo Testamento, né? Como o Messias que foi profetizado há tanto tempo e que hoje fala-se aqui nesse versículo pelo profeta Isaías. Vocês estão entendendo, né? E no Evangelho de Mateus, capítulo 3, de 13 a 16, vocês vão poder ler que Jesus, o Filho de Deus, ele veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E naquela ocasião, nesse versículo, ou no seriado, em qualquer outro filme que você for assistir sobre Jesus de Nazaré, vocês vão ver que João, isso é muito interessante, João vai pedir para que Jesus o batize. No entanto, Jesus pede a João que deixe as coisas como estão. E pedem que João o batize. Porque o que acontece? Quando João Batista percebe Jesus, ele sabe que ele é o Filho de Deus, ele fica tão maravilhado que ele fala, não, peraí, deixa eu parar aqui, eu não vou mais batizar nada. Pelo amor de Deus, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus, a justiça em pessoa, o Filho de Deus diz para ele, não, João, deixa as coisas como estão. E pede para que João o batize, para que se cumpra toda a justiça do reino de seu Pai, o reino dos céus. O que quer dizer isso? Isso é tão rico, porque o que Jesus está nos ensinando aqui? Que mesmo ele, sendo filho de Deus, só que ele veio ao mundo na natureza humana para mostrar a justiça do seu Pai. Do seu Pai. Por isso que ele não aceitou batizar João. Ele pediu para João batizá-lo, entendeu? Exatamente por isso, para ele provar a justiça do reino do Pai dele. Então, eu achei isso aí de um negócio assim fora de série. Isso é a maior prova de que realmente ele é Deus encarnado. É uma das provas, né? E aí, gente, a gente pode ver, finalizando, né, em Mateus 28, 19 e 20, que o Evangelho de Mateus termina assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, Rosângela, minha amada, seja muito bem-vinda, que a paz de Deus abençoe o seu lindíssimo coração. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo descendo, que tudo isso se manifestou durante o batismo de Jesus. O Espírito Santo, gente, é a confirmação de Deus abençoando o ministério de Jesus no dia em que ele se submeteu ao batismo, ao ser batizado por João Batista. A pomba, gente, ela é frequentemente, sempre, se vocês perceberem, associada ao quê? À pureza, à paz e renovação espiritual. Ela dá um ar de leveza. Se lembram nos desenhos antigamente, o pombo correio levando as notícias? É muito legal, simboliza realmente coisas novas, né? Simboliza a aprovação de Deus diante de uma situação, né? Então essa escolha simbólica, gente, indica a natureza santa e pacífica de Jesus, bem como a capacidade do Espírito Santo de fazer renovação espiritual e reconciliação com Deus. Além de ser essa confirmação, ela anuncia o poder do Espírito Santo, que é um poder que é impressionante. E quando a gente percebe o poder que emerge do Espírito Santo, é um negócio assim que é a confirmação. Quando, por exemplo, eu converso com Deus, né, direto, e
Claro que não é todos os dias que você tem a mesma fé, claro que não é todos os dias que você acorda realmente se sentindo ungido pelo Senhor. Por isso mesmo que todos os dias a gente tem que ser lembrada que eu fiz uma escolha consciente, eu decidi ser batizada e isso é normal. Todo mundo que está aqui na terra passa por isso. Não é porque você foi batizado que você foi salvo. Todos os dias você tem que pensar isso. Lembra que eu falei no outro café? Todo dia você tem que tomar banho, todo dia você tem que pentear o cabelo, todo dia você tem que lavar o rosto, todo dia você tem que escovar o dente. Então, eu também disse hoje que quando você se levanta, o inferno levanta junto com você. Porque o inferno é a tua verdadeira natureza. Então, nós temos que lembrar todos os dias que nós escolhemos ser batizados e que nós recebemos o Espírito Santo de Deus também. Porque além de ser o batismo, uma data que é para você lembrar bem que você antes era uma pessoa e você agora é um ser batizado, você tem o que? A graça, você está sendo abençoado por Deus porque você fez essa escolha. Você tem que realmente pensar nisso todo santo dia. E você tem que reconhecer a capacidade que tem o Espírito Santo de trazer renovação espiritual e a tua reconciliação com Deus. Então eu estava falando, né? Muitas vezes, você acorda, tem as más notícias, né? Não diz que o inferno se levanta todos os dias também, porque as pessoas que você se relaciona, e são pessoas que não estão transformadas pelo poder e pela ação do Espírito Santo, vai ter um embate aí, vai ter um confronto entre aquela pessoa que está com a mente do mundo e vai ter o confronto com a tua nova natureza. Então nós temos que estar preparados que esse embate vai ter, nós temos que aceitar que este choque, esse confronto vai haver na tua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós aqui teremos tribulações e a gente se lembrar disso e aceitar que é desta forma mesmo, né? E ter a certeza e pedir para que o seu filho e que o Espírito Santo limpe a tua mente, o teu coração, para que você se renove espiritualmente, se reconcilie com Deus quando tiver um embate. Nunca se esqueçam disso, né? Em Marcos 1:11, gente, diz assim: então, isso durante o batismo, tá? O batismo de Jesus. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Esse versículo, gente, ele descreve a voz do Pai manifestando-se diretamente durante o batismo de seu filho Jesus, né? E possui uma profunda importância teológica. Teologicamente, isso teve uma importância assim incrível, né? A proclamação divina, né, de Deus. Você, meu filho amado, em você me agrado, é uma das declarações mais significativas em todo o Novo Testamento. Por quê, Margarete? Porque ela identifica Jesus como o Filho de Deus, confirma, são 3 coisas aqui. Identifica, primeiro, Jesus como Filho de Deus. Segundo, confirma que Jesus é o Messias prometido. E terceiro, a sua divindade e a sua missão. Em João 1, capítulo 1, versículo 18, também destaca essa revelação especial, gente, ao dizer que Jesus é o Deus unigênito que está junto do Pai. E quem o revelou? Quem é que revelou? Foi Deus mandando o seu Filho na terra. Ele está revelando o Pai. Isso significa que Jesus compartilha uma relação íntima e eterna com o Pai. Até aí tudo bem, gente? Vou prosseguir aqui. Ao identificar, gente, olha que sério isso, Jesus como seu Filho amado, Deus está expressando a sua total aprovação
e manifestando a aceitação de Jesus, para que as pessoas aceitem Jesus como o único Redentor. Essa afirmação, gente, também é uma passagem para, é isso mesmo, para que todos nós que cremos, ela nos lembra que Jesus é batizado, ela nos lembra que o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e que Deus Pai fala do céu, destacando o quê? A coexistência e a colaboração das três pessoas da Trindade. Essa passagem, gente, enfatiza a divindade de Jesus. O fato de Jesus ter sido batizado, gente, é impressionante. E em seguida ele receber a unção do Espírito Santo, destaca a sua identidade como filho de Deus, tá? E aí, gente, quando nos batizamos, estamos o quê, Margarete? Nos comprometendo publicamente. Nos comprometendo a quê, Margarete? A sermos discípulos. Sermos discípulo para quê, Margarete? Nos arrependendo. Arrependendo o quê? Da nossa natureza, não, dos nossos pecados. Provocando frutos de arrependimento para que agora, como corpos de Cristo, passamos a atuar em nossos ministérios. Boa tarde, Thelma, seja muito bem-vinda no nosso café da tarde. Levando e espalhando as boas novas do reino de Deus. Margarete, que ministério é esse? Gente, ministério. Quando você está dentro de algum lugar, qualquer ele que seja, e se você foi batizado, se você acredita que ele é o Filho de Deus e que ele vai te salvar, você está carregando uma promessa de Deus, um compromisso, você firmou um compromisso público, né, de seguir a Jesus. E você tem o quê? Tem que ensinar as pessoas, ou tem que exercitar a tua fé, e passar isto para quem, Margarete? Para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, no seu trabalho. Você tem que... Como é que eu vou dizer? Você tem que refletir, essa é a palavra certa. Se você acredita nisso tudo, se você está praticando, você não vai poder mais agir como um homem antigo, como um homem do mundo, blasfemando, murmurando, xingando. Você está entendendo? Porque aquilo que eu te falei, o diabo levanta, o inferno se levanta quando você abre os olhos, quando você acorda. Agora, se você se lembrar que você é uma nova criatura, que você é filho de Deus Pai e que você está rezando a cartilha do seu filho Jesus, você tem que calar a boca do inimigo. E uma forma de você calar a boca do inimigo é refletir. Você não pode compactuar com as coisas desse mundo, porque senão você não merece a bênção de Deus. Tá claro isso? Então, gente, nós nos comprometemos quando somos batizados. E esse discipulado é para que a gente leve e espalhe as boas novas do reino de Deus. Refletindo o caminho do Senhor na sua vida. O que é refletir? É não ser fofoqueiro, é não olhar para a vida do outro, é não ficar preocupado com coisa alguma, é ter a certeza de que Deus veio para te salvar. Então, se você tem certeza, você não tem medo. E se tem certeza, você vai rezar a cartilha dele. É isso. O seu ministério é a sua família, as suas amizades, o seu trabalho, por onde você passa. Reflete na sua educação, reflete na sua compaixão, reflete no apreço que você tem pelo próximo, pelo ser humano. Reflete. Você olhar para uma pessoa e se realmente ela está transmitindo o inferno e não a paz de Deus, é você não julgar, é você olhar para ela com compaixão, dizendo: Senhor, por favor, transforme a vida dessa pessoa, porque é a única coisa que você pode fazer por alguém quando você enxergar que aquela pessoa está realmente carregando o demônio na sua vida, né? Desculpe falar assim, mas é assim mesmo, a gente tem que falar. Você que nem Marcos, aqui o Evangelho de Marcos, ser concisa. A gente tem que dar a palavra certa aos bois, para que as pessoas não tenham dúvida. Boa tarde. Agora eu não consegui entender o seu nome. Boa tarde. Parece princesa? Não, vamos lá.
Casa Grande, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui neste Café da Tarde com Jesus. Thelma, eu já falei, boa tarde. Então vamos lá. Eu tô terminando aqui a live, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Vou repetir de novo. Quem não tiver no grupo VIP do WhatsApp do Café da Tarde com Jesus, se inscrevam, entrem, é só clicar no link do WhatsApp, na bio do meu Instagram, que você já vai cair direto do grupo. Eu não vou fazer nada, eu não fico mandando, eu só mando os conteúdos das lives para vocês acompanharem depois quais foram os principais pontos que nós passamos, tá? É só isso. Eu vim aqui para trazer esclarecimento e para ajudar todo mundo, é só isso. Eu tô seguindo o que o meu pai pediu para eu seguir, apenas isso. Esclarecendo como é rico o ministério, como é rico esses ensinamentos. Então, gente, para resumir, por que é importante o batismo? Eu vou ilustrar aqui, são 10 pontos. Eu trouxe 10, existem muito mais pontos do que eu trouxe, do que eu vou trazer para vocês. Mais 10, eu vou enumerar aqui rapidamente. Ponto 1, em Mateus 28, versículo 19 e 20, onde está escrito, gente, vai e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós percebemos o que aqui? Um mandamento de Deus, é um mandamento. Então, gente, você tem que obedecer a Deus. Se não obedeceu nunca na tua vida, obedeça agora. Seja batizado e obedeça. E ensine as pessoas, reflita a imagem de Cristo, que você vai aprender seguindo os ensinamentos dele, ok? Esse é o ponto 1. Ponto 2, o significado deste ato. O significado do batismo, como eu disse lá no começo da live, ele transcende o tempo e a cultura. Está enraizado na fé cristã. Então, gente, não adianta. Este é o significado do batismo, tá? Ele transcende o tempo e a cultura e carregue isso, que isso até a eternidade, o significado do batismo vai ser esse, te limpar dos pecados do mundo e que você está renascendo uma nova criatura. Ponto 3, é um convite. O batismo também diz, o ponto 3, ele é um convite a uma jornada de transformação, onde você se comprometeu publicamente. Ninguém colocou um revólver na tua cabeça ou atrás de você falando, vamos lá, você tem que se batizar. Não, você escolheu deliberadamente, você percebeu que viver do jeito que você está vivendo não estava dando mais, e que para você mudar, você tem que se render aos ensinamentos de Jesus. Então isso é um convite, gente, de uma jornada de transformação, onde você se compromete a deixar o velho eu para se transformar no novo eu em Cristo. Ponto 4, é um marco, queira ou não, é um marco, é para você se lembrar que registra o início dessa jornada, para você se lembrar que você um dia tomou essa decisão, se você esquecer, volta lá, rebobina a fita e lembra, é um marco, eu escolhi, eu decidi dar o início nessa jornada de transformação. Ponto 5, olha que loucura. O batismo, gente, isso eu acho maravilhoso. Tudo eu acho maravilhoso, os 10 itens. Mas olha este aqui. O batismo, ele te dá o quê? Uma nova carteira de identidade. É a carteira de identidade espiritual em Cristo. É um documento. Ele documenta a sua verdadeira paternidade e filiação. Você está entendendo? Então você é o quê? Perante Deus, você é uma nova identidade. Você deixou de ser o filho do mundo. Por exemplo, eu deixei de ser a Margarete, filha do Natálio Negeman, da Lourdinha Negeman, e eu passei a ser quem? Eu passei a ser a filha adorada de Deus, a filha. E como filha, eu tenho um pai. Quem é o meu pai? Deus, o dono do mundo, o Senhor da vida, da abundância, aquele que traz luz, aquele que me trouxe no mundo para eu viver em plenitude e abundância.
Plenitude e abundância em quê? Plenitude e abundância de pensamentos, de sentimentos, de intenções, de tudo. Boa tarde, Deise. Seja muito bem-vinda no nosso café da tarde. Então você recebeu, você se batizou, se acabou, se você não tinha ciência disso, de receber uma nova identidade. Você é filha de Deus, Ele é seu Pai. E você tem uma herança. A herança é a vida abundante e plenitude que desponta. É a herança que Deus vai te deixar, tá entendendo? É esta herança que Deus vai te deixar. Como filha de Deus, você tem essa herança. O ponto 7. Com o batismo, também vem uma promessa de uma nova vida em Cristo. Então, você se batizou, na hora, não caiu a ficha ainda? Lembre-se sempre que essa promessa vem de Deus. Ele mandou o seu filho para que você acredite que agora você tem a promessa de ter uma nova vida em Cristo. Que vida, Margarete? Vida nova, abençoada por Deus. Vida que você não tinha antes de você se batizar. Porque você não escolheu ser batizado. Você estava vivendo em pecado. Então, é uma nova vida em Cristo, tá? E como nova vida, carrega a promessa de Deus, que Deus fez em Cristo e que cumpriu. Cumpriu porque ele ressurgiu aos céus e está sentado ao lado do seu Deus, do seu Pai, ao lado direito do seu Pai. Ponto 8. O batismo, gente, simboliza, mas isso é público e notório para o mundo inteiro, desde a igreja primitiva até hoje em dia. E por isso, o batismo nas águas. O batismo simboliza a lavagem do pecado. Significa a tua intenção de se lavar de todo o pecado. Todo que tipo de pecado? Dos seus pensamentos, como quando você não agiu conforme os mandamentos de Deus. Quando você teve um tipo de comportamento que você sabe que Deus não vai aprovar. Quando você fez uma coisa que você sabe que que não vai aprovar. Como é que você sabe isso? Pergunta para Deus. O que eu fiz foi correto? Você teve dúvida? Se você teve dúvida de alguma situação, alguma coisa que você fez e que você acha que tudo bem, pergunta para Deus, vai vir a resposta na hora, porque o Espírito Santo ele vai te constranger. O Espírito Santo constrange você e ele te coloca no caminho certo, ele te coloca no trilho de Jesus. O ponto 9 eu achei incrível, e isso é uma coisa que eu tenho vivido muito, e eu sei que realmente eu tenho convicção, porque eu experienciei muito, que o batismo, gente, este é fortíssimo, ele representa um espelho. Margarete, que espelho? Ele reflete a sua verdadeira natureza pecaminosa e a necessidade da salvação. Então, quando você pede, quando eu durmo e falo, Senhor, me mostra se eu pequei contra o Senhor hoje, se eu fiz alguma coisa que porventura o Senhor não gostou, por que eu reagi daquela forma? Ah, mas eu tenho razão. Você tem razão. Se Deus estivesse presente na sua mente, você teria tomado esse tipo de atitude? Por exemplo, seja uma resposta para alguém, seja não ser bem educado, não cumprimentar alguém, seja não ter compaixão por outro, tantas coisas que podem acontecer e você está agindo de acordo com os ensinamentos de Deus? Não, né? E o ponto 10, gente, o ponto 10. Nós somos confrontados todos os dias com os danos causados pelo pecado. E uma coisa que é muito importante, quando nós sabemos de tudo isso, isso promove o quê? Um arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno e uma aceitação que é incrível, que você realmente tem uma natureza pecaminosa, que o inferno se levanta todos os dias através das interações com as pessoas nesse mundo, que isto é fato, que isto não vai mudar, que não é o fato de você ser batizado, que você está imune. Quando Jesus foi orar no monte, né, depois que ele se batizou, vocês sabem, vocês lembram, por um acaso, como Jesus foi tentado pelo diabo, como
Jesus foi tentado. Então isso tem que servir de espelho, porque se aconteceu com ele, que era o Filho de Deus, que veio na forma humana para mostrar tudo isso pra gente, ele ali na forma humana, ele tá mostrando pra gente que isso acontece com a gente, que não é porque ele era Filho de Deus, ele era um humano que estava lá para cumprir o quê? Para cumprir a promessa de Deus, né, para salvar a humanidade. Então, ele está mostrando ali, quando Jesus realmente foi confrontado pelo diabo, ali, que ele foi orar, que ele ficou 40 dias orando, é para você perceber que você vai também. É justamente isso que ele está querendo mostrar para você. Você vai ser confrontado pelo diabo. Olha o meu exemplo aqui. E o que Jesus fez? Jesus confrontou o diabo falando nas escrituras, citando as escrituras, e é isto que nós temos que falar, citar as escrituras para Deus, citar as escrituras para o monte, citar as escrituras para dentro de você, para tua mente, para o teu espírito. É você orar quando você recebe uma agressão, é quando você for provocado, é você realmente se utilizar das mesmas armas, que são as armas do céu, para você se defender contra o seu inimigo, né? E eu queria dar uma boa tarde à Diva, que entrou agora. Nós estamos finalizando o café, sabe, Diva? Mas nós vamos deixar ele no Instagram. Eu vou notificar hoje para vocês. Eu tô fazendo tô preparando um caminho de estudo pra gente ter aqui todas as segundas, quartas e sextas, e eu pretendo colocar isso no YouTube. Quando eu tinha a Embaixada do Coach, eu estava fazendo isso lá. Ainda tem no canal da Embaixada do Coaching. Mas eu assumi a Margarete Nejman como portadora da voz de Cristo. Então eu estou criando o Café da Tarde com Jesus no Margarete Nejman Mentora, que é um canal no YouTube. E eu vou deixar gravado todos esses cafés para quem quiser escutar depois com paciência e não ter problema e dificuldade, vai estar enumerado lá. Café 1, 2, 3, 4, 5, hoje é o 6º, né? Então, Diva, por enquanto ainda não estamos no YouTube. Quando eu for pro YouTube, eu aviso vocês, tá? Quando eu deixar público os nossos vídeos. Mas por enquanto esse café vai ficar gravado no meu Instagram e você vai poder ver finalmente todos os passos que eu dei, o porquê que o batismo é tão importante na vida da gente, né? E quem quiser, entre no grupo de WhatsApp VIP que tá na bio do meu Instagram, que vocês vão receber o PDF, tudo escrito. Item 1, aconteceu isso, item 2, no versículo tal, você vai encontrar tal coisa. Que eu gosto de deixar tudo explicadinho para que as pessoas estudem e depois peguem a Bíblia de vocês realmente para confrontar, para ver realmente. Às vezes a gente pode errar, né? Eu posso ter colocado alguma coisa errada, e é sempre bom. Quando 2 ou 3 falam em nome de Deus, cada vez mais a gente fica mais forte, né? Então era isso. Então percebam que você vai ser confrontado como Jesus foi, pelo pecado, pelo demônio, e você tem que ter um arrependimento genuíno, se arrepender dos seus pecados e se arrepender para que você tenha consciência e não peque, que você está arrumando para ser quem você nasceu para ser em Deus, em Cristo Jesus, tá? E aí, gente, eu vou finalizar esse café. Eu sempre finalizo com a seguinte pergunta: você que está aqui nessa live, que teve a oportunidade de nos ouvir aqui desde o começo, você que aprendeu o tamanho da importância do batismo, qual é a decisão que você vai tomar e vai ter ao tomar conhecimento dessa importância? Pegue no seu caderninho e escreva. Eu acho muito legal, a gente só aprende quando escreve, quando remedita. É muito importante. Eu, se fosse vocês, eu imprimiria cada PDF desse que eu mando no Café da Tarde com Jesus. Eu acho que é uma ótima ideia para vocês terem, e isso ficar
bem dentro do seu coração e da sua mente, e pegar a Bíblia, imprime o papelzinho do PDF, pega a Bíblia e vai lendo aquele versículo conforme eu coloco no PDF. Isso é uma forma tão maravilhosa de você entender os ensinamentos de Deus. É assim que você vai estudando as Escrituras e que você vai transformando a sua mente e o seu coração. Compartilhem o que você aprendeu nessa aula, gente, com seus amigos, filhos, familiares. E nunca se esqueça de que, além de estar se ajudando, você pode estar ajudar quem precisa. Deixe seu comentário, ele é muito precioso para Deus. Eu e Jesus, desejamos que a verdade prevaleça e que esse conteúdo, gente, te dê clareza para que você possa transformar a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu me despeço de vocês, deixo um beijo nos seus lindos corações. Que Deus abençoe todos vocês. E até quarta-feira, próxima quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira eu pretendo entrar já nas Escrituras. Eu deixei todos os contextos, eu deixei todos os conceitos até o batismo, e daqui para frente eu vou pedir para Jesus me ajudar da forma como é que eu vou expor alguns conteúdos da Bíblia para a gente fazer alguns devocionais e para a gente perceber realmente com maior clareza que os nossos corações e a nossa mente seja transformada. Amém, gente? Olha, eu desejo mais uma vez um bom final de tarde para vocês e que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Gratidão.